Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda Ribeiro. E eu sou a Giovana Monaro. Nós somos do IFSU Campus Camaquã e estamos no último ano do controle ambiental. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o consumo de carne e seus impactos ambientais. Para nós iniciarmos, vamos fazer alguns dados importantes. Você tem ideia da quantidade de água que é gasta para a produção das carnes? Um consumidor de carnes demanda indiretamente mais de 3.800 litros de água por dia. Além disso, para produzir apenas 1 quilo de carne bovina, o Brasil emite 335 gramas de gás carbônico. E se esse dado não te dá uma visão clara da quantidade, vamos a uma comparação. Consumir 1 quilo de carne ou dirigir um carro médio por cerca de 1.600 quilômetros causam o mesmo efeito no meio ambiente. A pecuária é responsável pela emissão de 14,5% dos gases causadores do efeito estufa. Isso sem falarmos da responsabilidade de 80% no desmatamento no Brasil. Ao todo, 70% das enfermidades surgidas desde a década de 1940 são de origem animal, assim como o coronavírus, que enfrentamos atualmente. A afirmação é, da, a afirmação é do relatório da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, na qual a sigla é FAO. A produção de alimentos de base animal é o coração da agricultura mundial hoje, segundo o documento. 1/4 da superfície terrestre é usada para o pasto de animais ruminantes. A produção de alimentos de base animal é o coração da agricultura mundial hoje em dia, segundo o documento. 1/4 da superfície terrestre é usada para o pasto de animais ruminantes e 1/3 da terra arável é usada para o plantio de sementes para a pecuária, o que representa 40% da produção de cereais. A criação de animais usa mais terra do que qualquer outra atividade humana. Os principais produtos provenientes desses animais são leite, carne e ovos. Ainda segundo a FAO, homens têm consumido mais carnes vermelha ou branca e também são os que mais se deslocam para outras regiões, aumentando assim o volume de bens e produtos comercializados internacionalmente. Com isso, organismos que causam doenças viajam pelo mundo mais facilmente. As mudanças climáticas, como a alteração da temperatura, desequilíbrio das estações do ano e da duração dos períodos de chuvas, também influenciam o comportamento animal e biológico, provocando impactos sobre hospedeiros, vetores e patógenos. E, dentro de um ciclo vicioso, a maior, a maior razão das mudanças climáticas acabam sendo as atividades humanas na terra, na produção agrícola, na exploração das florestas, na criação do gado e também com as mudanças climáticas. Então, o alto consumo da carne e seus malefícios para a nossa saúde. Um desses malefícios é o aumento de doenças cardiovasculares. As carnes vermelhas, que são provenientes de animais como boi, ovelha, carneiro e porco, elas são uma excelente fonte de vitamina, proteína e minerais essenciais para o organismo, como ferro, zinco e selênio, podendo ter diversos benefícios para a saúde. Porém, quando são consumidas em uma alimentação balanceada. Porém, quando é consumida em excesso, quando há um alto consumo dessa carne, pode haver o aumento de doenças cardiovasculares. Quando consome cortes de carne com maior teor de gordura, as carnes vermelhas podem causar problemas de saúde. Aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, podendo haver alteração no funcionamento do coração, aumento do colesterol e pressão alta. Isso acontece porque, devido ao fato desse tipo de carne conter gorduras saturadas, colesterol e, no caso das carnes processadas, sódio e aditivos que são prejudiciais para a nossa saúde. Também é importante mencionar que mesmo que a gente corte a gordura visível da carne, depois do cozimento a gordura ela permanece entre as fibras musculares. Também pode causar maiores riscos de ter câncer. O excesso da carne vermelha, principalmente quando é acompanhado de um baixo consumo de frutas, legumes, etc., como eu falei, uma alimentação não balanceada,
ela aumenta o risco de ter câncer, principalmente de cólon. Além disso, alguns estudos também relacionaram o excesso de carne vermelha com outros tipos de câncer, como estômago, faringe, reto, mama e próstata. Isso acontece porque esse tipo de carne ela aumenta a inflamação no intestino, principalmente essas carnes processadas, como bacon, salsicha, linguiça, etc., favorecendo alterações nas células que podem gerar a inflamação e, consequentemente, o câncer. Porém, os estudos sobre esse tema eles são limitados. Alguns sugerem que é possível que esse efeito não seja exatamente da carne, mas sim de alguns componentes que se formam no seu cozimento. Também pode causar acidez no sangue. Essas dietas mais ácidas que contêm um elevado consumo das carnes vermelhas e um baixo consumo de frutas, vegetais, está associado ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças renais e diabetes, diferentemente das dietas mais alcalinas, em que há maior consumo de frutas, vegetais, frutos secos e menor teor de proteína. Alguns estudos indicam que o consumo em excesso das carnes vermelhas, principalmente as processadas, poderiam aumentar a acidez no organismo. Isso aconteceria porque poderia causar dano nos tecidos, o que por sua vez iniciaria um processo inflamatório, resultando em diversas consequências para a saúde. No entanto, assim como as outras pesquisas, os resultados desses estudos são variados, sendo necessária a realização de mais estudos a respeito. E também favorece infecções intestinais resistentes a antibióticos. Isso acontece porque quando o gado é criado, eles recebem o uso frequente de antibióticos resistentes. E após o abatimento e durante o processamento para a alimentação, essas bactérias resistentes podem contaminar a carne e outros produtos de origem animal, aumentando o risco de infecção intestinal nas pessoas por micro-organismos resistentes. Porém, também vamos falar um pouco dos benefícios, né, ao reduzir esse consumo de carne. Menor liberação de gases que contribuem para o efeito estufa. A criação de animais ruminantes afeta o meio ambiente, pois eles liberam gás metano na atmosfera, e esse poluente é 21 vezes pior que o CO2. A redução do consumo de carne ela pode melhorar tanto a saúde, o meio ambiente e até mesmo a economia. Também pode causar menos desmatamento. Além do custo à saúde gerado pelo consumo excessivo da carne, a produção da mesma gera impacto sobre o meio ambiente, pois ela promove o desmatamento, ocupando e degradando vastas áreas de terra, resultando no aumento do efeito estufa na reposição de água doce, no estímulo à compactação do solo, o que reduz a infiltração da água, resultando no aumento do escoamento e em perda de nutrientes do solo. Além de tudo, o desmatamento que é gerado na produção de pecuária e agricultura colabora para a perda de florestas, que atuam como importantes pontos de armazenamento de carbono, sem contar no impacto da biodiversidade local. Então, assim, a gente diminuindo o consumo de carne, a gente teria menos desmatamento e mais biodiversidade. E também a gente não faria os animais sofrer, causando mais felicidade nos animais. O que acontece então quando a gente deixa de comer essa carne? Ao contrário do que muita gente pensa, deixar de consumir a carne vermelha não é algo que vá prejudicar a saúde, desde que tenha uma dieta balanceada. Volto a repetir. Com o consumo dos nutrientes certos para manter o organismo com o funcionamento adequado. Há diversas frutas, vegetais e grãos que oferecem proteínas, vitaminas e todo o suporte que precisa para ter a energia. Porém, por se tratar de uma mudança radical, ou não, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não precisa ser uma mudança radical, pode ir aos poucos. Vamos olhar pelo lado bom. Ela melhora a saúde da flora intestinal, decorrente do aumento no consumo de fibras. Causa ganho de disposição, melhora na aparência da pele, facilidade para perder peso, diminuição da sensação de inchaço e diminuição dos riscos de desenvolver diabetes tipo 2. Vegetarianismo e veganismo. Meu microfone estava desligado, eu estava falando. Ai, ai. Bom, como a Amanda disse, tirar a carne da sua alimentação trará grandes benefícios à sua saúde.
Estamos falando de prevenção de doenças crônicas e degenerativas, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, obesidade, diversos tipos de câncer e diabetes. Algumas pesquisas estimam que mudar os hábitos alimentares da população mundial para mais dietas à base de vegetais poderia evitar até 8 milhões de mortes até 2050. Isso representa aproximadamente 10% da mortalidade global. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças do vegetarianismo e veganismo, que muitas pessoas ainda têm essa dúvida, não sabem muito bem como funciona. Em questão de alimentação, o vegano rejeita qualquer alimento relacionado com animais, como carne, leite, mel, ovos. O vegetariano, ele não consome peixe, carne e aves. Em questão de produtos lácteos e derivados, o vegano não pode consumir e o vegetariano pode consumir. Aos produtos, o vegano não usa produtos relacionados a animais e o vegetariano pode usar. Bom, o veganismo pode ser visto como um estilo de vida e o vegetariano é um tipo de dieta, uma escolha. A razão do vegano, a principal razão é a questão ética pela não exploração animal, e o vegetariano pode ser adotado por questões éticas, alimentares, de saúde ou religião. Mas, segundo alguns especialistas, é difícil ingerir ferro suficiente em uma dieta vegetariana, já que ele é absorvido mais facilmente a partir de produtos com origem animal do que vegetal. Como alternativas, há boas fontes de ferro em verduras folhosas de cor verde escura, como a couve e o espinafre, e leguminosas como ervilhas e lentilhas. E agora nós vamos trazer outros tipos que são os cogumelos e os seus benefícios, que é muito importante e não muito conhecidos ou utilizados. Bom, os benefícios dos cogumelos. Controle de peso. Os cogumelos são alimentos ricos em fibras e, por isso, oferecem bastante saciedade para quem os come. Em sua composição estão dois tipos de fibras, beta-glucanos e quitina, compostos que ajudam a manter a saciedade e reduzir o apetite. Além disso, o consumo de fibras é essencial para o bom funcionamento do sistema digestivo, o que também pode colaborar para o controle de peso. Diabetes. As fibras também podem ser boas aliadas para quem sofre de diabetes tipo 1 e 2, já que elas podem ajudar a controlar o nível de glicose e de insulina no sangue. Em uma xícara de cogumelo portobello grelhado ou a mesma porção de shiitake refogado, você tem à sua disposição cerca de 3 gramas de fibras, que, além de ajudar com diabetes, pode reduzir os riscos de doenças cardíacas. Com o sistema cardíaco, a combinação de fibra, potássio e vitamina C contida nos cogumelos, ela é bastante benéfica para a saúde do sistema cardíaco. Além disso, por serem baixos em sódio, os cogumelos eles podem ajudar a diminuir a pressão arterial e os riscos e algumas doenças cardíacas. Alguns especialistas afirmam que o consumo regular de 3 gramas diários de fibra beta-glucano pode diminuir o colesterol em até 5%. O shiitake é uma ótima fonte desse tipo de fibra, que também pode ser encontrada em menor teor em outros cogumelos. Ação anticâncer. Ricos em antioxidantes, os cogumelos têm o poder de bloquear a ação dos radicais livres que são responsáveis por desencadear alguns tipos de câncer e outras doenças crônicas. Mais do que isso, a presença do selênio também é um bom indicativo da ação anticancerígena dos cogumelos. Isso porque este mineral, raro de ser encontrado em alimentos naturais, participa da ação enzimática do fígado, ajudando a desintoxicar alguns compostos que podem causar o câncer. Além disso, o selênio ajuda a combater a inflamação e pode diminuir o crescimento de alguns tumores. E o sistema imunológico? O selênio também é responsável pela melhora do sistema imunológico, já que estimula a produção do linfócito. T citológico. Já que estimula a produção de Ai, vai tudo de novo. Sistema imunológico, vai. Sistema imunológico. O selênio também é responsável pela melhora do sistema imunológico, já que estimula a produção do linfócito T citotóxico,
um composto responsável por matar células que possam ameaçar o bom funcionamento do nosso organismo. E além disso, a presença das fibras beta-glucano também pode ajudar o sistema imunológico, já que pode prevenir a formação de tumores e inibir o crescimento de células cancerígenas. Bom, agora nós vamos dar exemplos de alguns cogumelos comestíveis. O Paris, um dos mais consumidos e conhecidos no Brasil, é o nosso popular champignon. O cogumelo pode ser consumido fresco ou em conserva e seus benefícios incluem bom funcionamento do intestino, além de proporcionar saciedade por ser rico em fibras alimentares. O portobello. Segundo a nutricionista, essa espécie possui um aroma mais intenso e textura mais dura, se comparado aos outros cogumelos. Ele é geralmente usado em preparações que levam carnes ou saladas. O portobello também é responsável por fortalecer o sistema imunológico e controlar os níveis de colesterol. Também temos o shiitake. Esse tipo de cogumelo ganhou um espaço maior na alimentação dos brasileiros através da comida japonesa. É o segundo mais consumido e é ideal para controlar a pressão arterial e os níveis de colesterol. Além disso, ele fortalece o sistema imunológico, inibindo o crescimento de vírus e bactérias. O shiitake também é um afrodisíaco poderoso, ressalta o nutricionista. Também temos o shimek, que é um cogumelo mais consumido na China e é extremamente nutritivo. Ele é fonte de fibras, minerais, vitaminas e proteínas. O seu consumo está relacionado ao combate de doenças crônicas e é o mais saboroso dos cogumelos e um excelente aliado no combate ao câncer e colesterol ruim, o HDL. Então, a gente trouxe uma receita com cogumelo e carne de proteína de soja. Para fazer, precisaria da carne de proteína de soja, 500 ml, caldo de legumes, creme de leite, os cogumelos, extrato de tomate, mostarda, sobremesa, cebola, alho, óleo vegetal, maisena dissolvida, salsinha desidratada, sal e pimenta. Ou seja, tu vai usar tempero a gosto, né? Vai aquecer o caldo de legumes, colocar a carne, hidratar por uns 20 a 30 minutos, porque a carne de soja ela precisa ser hidratada. Depois disso, tem que espremer a carne de soja e reservar. Aí, em outra panela, tu vai refogar a cebola, o alho, acrescentar os temperos a gosto, o extrato de tomate e deixar cozinhar em fogo baixo até ficar homogêneo. Depois disso, aí junta o champignon e vai despejando a mistura de amido de milho aos poucos, mexendo sempre para engrossar. Por fim, adicione a carne de soja hidratada, mexa bem e tire do fogo para incorporar o creme de leite. Bom, a Segunda Sem Carne. A campanha Segunda Sem Carne propõe conscientizar as pessoas sobre os impactos que o uso de produtos de origem animal para alimentação tem sobre os animais, a sociedade, a saúde humana e o planeta, convidando-os a descobrir novos sabores ao substituir a proteína animal pela vegetal pelo menos uma vez por semana. Aqui no Brasil, a Segunda Sem Carne é uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira em parceria com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Bom, não é necessário cortar a carne ao extremo. Ai, meu Deus. Cancela! Bom, como eu e a Amanda falamos, não é necessário cortar a carne ao extremo. É essencial. Nossa, eu tô perdida no que eu falo. Tu quer falar? Posso falar? Tá. Como Você a tá gente, falando que não precisa. Tá, vai. como a gente já vem falando ao longo de toda a apresentação, a carne, ela não precisa ser cortada drasticamente, como eu havia falado no início. Por isso eles criaram esse programa, que é a Segunda Sem Carne, para pessoas irem se adaptando e ajudando o planeta. Porque isso de não consumir carne é pelas pessoas, pelos animais e pelo planeta. A alimentação que é centrada em vegetais, ela favorece a prevenção de doenças crônicas e degenerativas, como a gente já veio trazendo também. Como a gente já falou, diminui o risco de diabetes e auxilia no controle de peso. Bom, pelos animais. Só no Brasil, cerca de 10 mil animais morrem a cada minuto, com a justificativa de que precisamos nos alimentar. No entanto, o reino vegetal é plenamente capaz de encher nossos pratos e nos nutrir. Vacas, galinhas, peixes e porcos
são idênticos aos cães e gatos quando se trata de dor e sofrimento. Se desejamos uma sociedade pacífica, que tal tirar a violência do nosso prato? Bom, as vacas leiteiras têm um tempo de abate de 5 anos e o tempo natural de vida delas é de 20 anos. Os porcos, tempo de abate de 6 meses e o tempo natural de vida de 15 anos. Os frangos, tempo de abate de 40 dias e o tempo natural de vida são 8 anos. Então, o impacto ambiental positivo que você gera deixando os produtos de origem animais fora do cardápio em um dia. Se tu deixar de comer não. Se tu comer 24 gramas de ovos, 311 gramas de carnes e 430 ml de leite e derivados, tu vai estar consumindo 3.400 litros de água, que é equivalente a cerca de 26 banhos de 15 minutos. E também emitindo 14 quilos de CO2 na atmosfera, equivalentes a 100 quilômetros rodados num carro comum. Então, se tu deixar de comer carne um dia, tu vai estar evitando de tudo isso estar sendo liberado na natureza. E tá deixando de gastar água. Promover algumas mudanças nos nossos hábitos é fundamental para a preservação do meio ambiente. Porém, não é necessário cortar todas as proteínas de origem animal das nossas refeições. O interessante é repensar o consumo de carne e aproveitar para variar o cardápio no dia a dia. Segundo o Greenpeace, ele fez uma pesquisa e recomendou que a redução do consumo de carne e derivados em 50% até 2050. Podemos começar essa mudança individualmente, mas ela só será eficiente quando os grandes produtores assumirem um compromisso com a produção menos impactante ao meio ambiente e uma relação mais honesta e transparente com os seus consumidores. E como a Giovana terminou com essa frase, a gente não precisa tirar a carne drasticamente. A gente tem que repensar o consumo de carne, aproveitar para variar o cardápio no dia a dia e pensar não só nos animais, mas no planeta e na gente também.